Pessoal, seguinte, para começar, fazer uma introdução aqui, eu estou aqui com o meu WAMP Server ligado e eu vou estar utilizando para a aula de hoje aquela mesma, eu acho que eu não sei se eu trabalhei com vocês essa base ou com outra turma. O nome da base de dados é Web Service, o nome da base de dados. E dentro dessa base de dados aqui, eu tenho uma tabela usuário. Nessa tabela usuário, eu vou ter o login, a senha e o nome do usuário. Então, eu vou estar utilizando essa tabela aqui para poder fazer todas as coisas que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, a gente vai estar utilizando a base de dados com essa tabela. E aqui nessa tabela, seguindo aquele princípio que a gente está trabalhando também em banco de dados 2, estou trabalhando com procedimento aqui. Então, aqui eu tenho um procedimento que tem, pelo nome do procedimento, usuário consultar por login, que vai ser o procedimento que eu estarei usando. Quando esse procedimento for executado, ele vai chamar, vai consultar o usuário por login e vai trazer os dados do usuário de um login fornecido. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui, tá vendo? Ó, o login, vou pegar esse login aqui. Eu vou chamar o procedimento consultar por login, executar o procedimento, ó, trouxe aqui os dados do usuário, a senha, o nome e a última alteração. Então, a base de dados para o sistema de hoje é essa. E agora, vamos criar aqui uma nova aplicação. Vou vir aqui no Visual Studio. Visual Studio. Eu vou criar... Eu vou dar um nome para esse sisteminha aqui. Eu vou dar um nome de loja para esse sistema. App Loja. Por que eu vou dar um nome de App Loja para ele? Vou ver se eu consigo levar esse sisteminha com vocês até virar um projetinho bacaninha. Então, a gente começa hoje a trabalhar com esse sisteminha e nas próximas aulas a gente vai acrescentando funcionalidade a ele. Então, App Loja. Vou colocar um desktop. No final da aula eu disponibilizo para vocês o que eu fizer aqui. Windows Form. Pessoal, primeira coisa que eu vou fazer nesse sisteminha aqui, eu vou configurar esse sisteminha para ele ficar bacaninha para a gente trabalhar com ele. Em vez de ser Form 1 aqui, eu vou colocar ele aqui como principal. Vou renomear ele. Vou renomear ele para principal. Vou colocar o F de Form. Form principal. Daí a gente pode até criar um padrãozinho. Ó, todos os forms têm um F, underline e o nome do formulário. Então, Form principal. Ele vai pedir aqui para eu renomear. Vou dar um sim para renomear toda a referência dele. Tá? O que é importante? Por que é importante renomear toda a referência? Aqui, ó, tá vendo? Ó, ele virou form principal também, na hora de subir ele. Então, teoricamente, quando você renomeia toda a referência, eu acho que ele está renomeando ainda. Se você não renomear toda a referência, ele não sobe mais. Então, eu vou fazer um teste, ver se ele continua subindo aqui. A hora da verdade, se eu fiz cagado ou não. Subiu, então, perfeito. Então, a partir de agora, esse form, ele chama form principal. Só para o form principal do nosso sistema. Agora, o que eu vou fazer de alteração nesse sistema aqui? Primeira coisa que eu vou fazer nesse sistema, pessoal, eu vou criar dentro desse sistema um diretório, ou seja, uma pasta, para poder trabalhar com classes. Então, eu vou vir aqui, ó, no projetinho, adicionar, nova pasta aqui. E aqui eu vou dar o nome dessa nova pasta de class. Tá? Então, a partir de agora, eu tenho uma pasta aqui, todas as minhas classes do sistema vai ficar dentro dessa pasta aqui. Uma informaçãozinha bem bacana para vocês aí. Agora, o que eu vou fazer? Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro vai ser uma classe de back-end, uma classe que vai fazer a parte do fundo do meu sistema. Ela vai se conectar diretamente com a base de dados. Então, vou dentro do diretório classe, eu vou vir aqui, vou dar um adicionar, nova classe. E aqui eu vou chamar essa classe de conexão. Então, a partir de agora, eu tenho uma classe de conexão no meu sistema. Pessoal, estou trabalhando
com um banco de dados, o meu servidor de banco de dados, ele é do tipo MySQL, tá? Então, eu estou trabalhando com o servidor MySQL. Se eu estou trabalhando com o servidor MySQL, eu preciso colocar uma referência da biblioteca MySQL para o C# conseguir interpretar os dados mandados, recebidos do banco, os comandos e tudo mais. Então, a gente vai precisar de uma referência. Então, vamos adicionar a esse sistema uma referência. Então, vou vir aqui, botão direito em cima de referência, adicionar referência. Aqui você pode pesquisar aqui. No meu caso, já tem, já tá, a última que eu coloquei já está aqui, ó. Qual que é a referência que eu vou colocar? Vou colocar uma referência a uma SQL Connector, com base no .NET. Eu já expliquei na aula passada como que você faz para encontrar uma SQL Connector .NET. Mas, de novo, se você quiser encontrar, ó, você vai lá na internet e digita assim, ó, MySQL Connector, no caso, .NET. E já vai aparecer de cara para você aqui. O que você tem que fazer? Você vai ter que baixar ele no computador. Ele dá suporte, quando você baixa ele, instala ele no computador, ele baixa várias DLL de sistema, que são bibliotecas que permitem o C# se conectar a uma SQL. Depois de instalado, como que ele vai ficar? Ele vai ficar, lógico, onde você escolheu instalar, por padrão, ele instala, nem sei mais onde ele instala por padrão, deixa eu ver, 32 bits. Ó, por padrão, ele instala dentro de arquivos de programa 32 bits e vai ficar aqui, ó, MySQL Connector. E aqui dentro, o que você vai estar usando aqui vai ser o assembler dele, que você vai estar utilizando para esse sisteminha, o MySQL, MySQL.data. Então, a gente vai estar utilizando o MySQL.data para fazer todas as funcionalidades desse projetinho aqui. Então, a gente precisa, na verdade, dessa biblioteca aqui. Se você copiar só a DLL e colocar no seu sistema, provavelmente vai funcionar também, só a DLL sem ter que instalar nada. O que você precisa é dessa DLL aqui, que ela vai permitir, então, a biblioteca de conexão. Então, aqui eu vou adicionar essa biblioteca. Vou adicionar ela aqui, vou marcar ela, está marcada, vou dar um OK. E agora você vai observar, ó, que ela se encontra aqui, ó, MySQL.data. Então, eu preciso de MySQL.data DLL. Vou colocar ela para uso, não adianta só adicionar, tem que colocar ela para uso. Então, ela está aqui nas referências, mas eu tenho que falar que eu vou usar ela. MySQL.data.MySQL cliente. O MySQL cliente é uma classe interna dessa DLL que vai permitir que eu seja um cliente de uma base de dados MySQL. E agora a gente vai configurar a nossa classe de conexão. A aula passada a gente fez passo a passo ela sem ser modelada no formato de classe. Na aula de hoje, a gente vai transformar aquilo que a gente fez na aula passada em uma classe. Pessoal, para a gente ganhar tempo aqui, eu vou ir colocando em uso os atributos e métodos que eu já deixei pronto e vou explicando cada um deles. Então, eu vou colocar primeiro esse bloquinho aqui, já vou explicar o bloco. Então, conexão. Primeira coisa que eu preciso aqui, uma SQL Connector. Connection. Esse MySQL desculpa aí, estou meio folgado aqui. Esse MySQL Connection, ele vai fazer o quê? Ele vai permitir a conexão de modo geral ao banco de dados. Então, seria a biblioteca principal de conexão ao banco de dados. Eu preciso enviar comandos do meu sisteminha, né, para o banco de dados. Então, eu vou precisar de uma SQL Command. Esse MySQL Command, ele vai permitir, então, eu enviar comandos. Quais são os comandos? Comando select, insert, update, delete e assim por diante. Então, vou precisar dele também. O que eu quero que vocês observem aqui, que sempre que a gente cria os atributos, ó, a gente já constrói eles com a classe do tipo do atributo. Então, nesse momento, a gente já está deixando ele construído, tá? Fazendo a construção dele. Aí a gente vai precisar também de um Data Adapter. Qual é a função do Data Adapter nesse sistema? O Data Adapter, ele permite, quando você faz um select no banco, ele vai devolver para você select uma tabela e ele permite salvar essa tabela de forma desconectada. Então,
por exemplo, você fez traga todos os usuários para mim, ou todos os produtos. Ele devolve uma tabela, então ele faz uma cópia dessa tabela e salva essa cópia desse select dentro do Data Adapter e desconecta o seu sistema do banco de dados. Então, o Data Adapter ele permite, além de tudo, uma segurança com o banco de dados, que ele permite você desconectar e ficar com apenas um espelho da consulta em memória e você consegue manipular esse espelho de consulta em memória, visualizando ele depois. Tá? Então, objeto dados em memória, o nome dele aqui. Então, temos objeto conexão, objeto comandos e objeto dados em memória. E aqui, observe que todos esses atributos são do tipo private, né? Só acessíveis dentro da classe conexão, apenas. E aqui a gente tem aqui alguns outros atributos. Um MSG erro. O que é esse? Ele é do tipo string. Por que ele é do tipo string? Por exemplo, se deu erro em qualquer uma das partes da minha classe de conexão, eu quero verificar qual é o motivo do erro. Então, eu vou dar um get depois nessa string aqui, que seria o erro, e a gente consegue ver qual é o erro. Lógico, a gente ainda não programou as funcionalidades dela, mas a ideia desse atributo é conseguir verificar qual foi o motivo do erro. Isso aqui é uma string de conexão. A gente falou na aula passada que a string de conexão é aquela configuração que a gente coloca para confirmar qual é a configuração da minha classe com o banco de dados, onde eu coloco qual é o servidor, qual é o usuário, qual é a base de dados, qual é a segurança. E aqui, por exemplo, a gente vai usar isso aqui, o last ID. Por exemplo, quando eu acabei de abrir um pedido e eu quero adicionar produtos a esse pedido. Então, eu acabei de criar um pedido, cadastrar um pedido, ele já me devolve qual é o código do pedido para eu poder estar manipulando aqui toda a inserção para esse código de pedido aqui. Tá? Então, agora o nosso próximo passo, esses são os atributos que nós iremos utilizar. Tá? Não vou dar espaço entre eles, não. Então, esses que são os atributos. E agora vamos para os métodos. O primeiro método que eu vou estar utilizando aqui é um método construtor. Professor, o que seria um método construtor? A gente já viu isso aqui em aula. O método construtor é aquele que, quando você chamar a classe de conexão, ele vai construir a classe de conexão. Então, isso aqui é um método construtor. Ó. Só que esse método construtor aqui, a gente vê que a gente não passou nenhum parâmetro para ele. Então, ele existe aqui nesse método a possibilidade de você chamar ele e não passar nada. Como também ele mostra aqui ó, que tem uma sobrecarga. Opa. Eu não estou conseguindo acessar. Mas, ó, se você observar aqui, ele está falando assim, ó, tem um overload, né? Ele vai fazer o quê? Ele tem uma sobrecarga. Eu posso passar para esse construtor algum valor. Então, aqui, se eu quisesse passar algum valor para esse construtor, ó, ele mostra aqui, ó, string de conexão e ele mostra que eu posso passar uma string de conexão para ele aqui. No caso, eu não vou estar utilizando, passando uma string de conexão agora, que a gente vai estar utilizando depois, mas eu poderia. Então, isso que a gente vai criar. A gente vai criar um construtor. Então, para criar um construtor aqui para conexão, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai copiar aqui, deixa eu copiar aqui, já vou explicar também. Esse aqui, então, vai ser o meu construtor da minha conexão. O que um construtor tem que ter? O mesmo nome da classe, tá vendo? Ó? Public conexão. Ou seja, agora quando eu criar uma conexão, o que eu tenho que passar para a conexão? Qual é o servidor, qual é a base de dados, o usuário e a senha. Então, quando você cria um construtor, quando a gente cria um construtor, a gente vai ter que criar o objeto fornecendo para ele qual é os parâmetros necessários para ele poder ser construído. Vou mostrar já isso aqui, que vai ficar mais fácil de entender. Vou vir aqui no Program, aqui, e eu vou criar aqui um método, vou construir uma conexão aqui, bem na raiz do nosso sistema, bem no método de inicialização aqui. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, conexão. Lembra só que quando a gente cria um diretório, eu já expliquei isso em outras aulas também, quando a gente cria um diretório e cria um arquivo dentro do diretório, uma classe dentro do diretório, ele vai ficar com o nome do diretório. Então, para a gente não ter que vir aqui e colocar assim, ó, class.conexão,
Se você quisesse fazer organizadinho, você poderia fazer isso aqui. Mas se você não quiser, o que você pode fazer? Você pode apagar aqui o namespace dele, tá? E agora você já consegue acessar diretamente. Então, eu só quero conexão cx atribua new conexão. Quando eu fizer isso aqui, ó, eu quero que vocês observem que automaticamente, deixa eu só pegar o meu light shot aqui, vai ficar mais fácil a gente trabalhar. Ó, ele tá dando um erro aqui. Por que que tá dando um erro? Ó, quando eu criei um construtor, ele exige, por exemplo, que agora que eu vou construir uma conexão, eu informe qual é o server, qual é a base de dados para conexão, qual é o usuário da conexão e qual é a senha, tá? Então, isso que é um construtor, criação de um construtor, é o que a gente fez lá. Ou seja, quando você for criar um objeto de conexão, isso aqui é um objeto de conexão, você já vai ter que fornecer para esse objeto de conexão os dados necessários para ele poder ser construído. Isso é criar um construtor. Nesse caso aqui, a gente não vai criar uma sobrecarga. Ou seja, se eu não quisesse fornecer, eu teria a possibilidade. Aqui seria obrigatório mesmo. Mas caso a gente quisesse criar uma sobrecarga, public connection, conexão e uma sobrecarga. Está aqui criado uma sobrecarga, tá vendo? Agora ele já não daria mais erro se deixasse vazio, ó, porque existe uma sobrecarga. Só que nesse caso a gente não vai dar a possibilidade de criar uma sobrecarga, vai ser obrigado a criar, assim que criar a conexão, fornecer já os dados necessários para se conectar à base de dados. Então aqui, como não tem a possibilidade, então, não tem a possibilidade de deixar vazio, a gente não vai criar uma sobrecarga, vai ser obrigatório mesmo. Então, depois, o que a conexão, então, quando for criada, ela vai precisar? Internamente, se você observar aqui, ela vai estar montando a string de conexão, tá vendo? Está montando a string de conexão. Então, internamente, ela vai estar montando essa string de conexão, tendo o quê? O server, a database, o usuário e o password, que é exatamente o que a gente fez na última aula lá. A gente montou uma string de conexão. Isso aqui, quando você coloca você colocou igual, colocou mais igual, é como se você estivesse criando uma única string. Então, estaria ficando assim, ó. Se você fosse olhar de forma nua e crua, estaria ficando dessa forma aqui, ó. Depois, o server. Tá, o server. Aí o servidor, vamos já, servidor, por exemplo, localhost. Aí depois a gente já coloca aqui um ponto e vírgula. Depois a gente tem qual é a base de dados. Base de dados, aí eu posso falar que a base de dados é web service. Aí depois da base de dados a gente tem o user, aqui no nosso caso é root. E depois do user nós temos aí o nosso password, que no nosso caso é vazio. Tá? Então, a gente estaria montando exatamente isso. É lógico que a gente, supondo, né, que era localhost, web service, root e vazio. Então, na verdade, a string de conexão, ela está ficando dessa forma aqui, ó. Tá? Tá ficando a string de conexão dessa forma aqui. Bom, agora que eu já tenho a minha string de conexão aqui, o que eu preciso? Eu vou vou utilizar alguns outros métodos. Aqui são os métodos que vão dar acesso para a gente. Esse método ele vai dar acesso ao meu último ID inserido, então o last ID. Então, esse método ele vai servir para quê? Por exemplo, quando você abrir um novo pedido lá e você quer saber qual é o código desse pedido, na hora que o pedido foi aberto, você vai dar um get last ID. Então, vai estar chamando qual que é o ID aqui. Aí a gente vai ter um método conectar. Deixa eu pegar o método mensagem de erro primeiro, get mensagem de erro, que é o método mais simples. O método get mensagem de erro.
Quando esse método for chamado, por exemplo, deu um erro na conexão, retornou falso, que você quer saber por que retornou falso, você vai chamar o get mensagem de erro. E agora, aqui a gente vai estar utilizando outro método, que agora é o método conectar. Vamos colocar o método conectar em uso aqui, a gente já vai explicar ele já. Conectar. O que o método conectar está fazendo aqui? Ah, tá. Não existe o desconectar ainda, por isso ele está dando esse erro. A gente já cria o desconectar depois, ele já para de dar esse erro. O método conectar. Se você observar, o método conectar, ele é um método do tipo private. Então, ele é um método que não vai ser visível fora da classe, só dentro da classe. Eu vou conectar quando eu quiser fazer um select, um insert, um update ou um delete. Esse método conectar, ele me devolve se deu certo ou não a conexão. Tá? Então, ele vai fazer um sim ou não, true ou falso. E olha aqui como que ele funciona então. Ó. A gente está usando aqui uma estrutura de tratamento de erro, que é um try e um catch. Então, tudo que pode dar erro na hora de fazer a conexão com o banco, a gente coloca dentro do try. Se nada der erro, ele vai retornar o quê? Ó, ele vai retornar para o método, que é um método booleano, true, ou seja, conectou com sucesso. Se alguma coisa der erro na hora de fazer a conexão, ele vai lançar uma exceção desse erro. Então, se ele lançar a exceção desse erro, o que nós estamos fazendo aqui? Ó? Para o atributo MSG erro, que é esse atributo aqui, ó, atributo, atribua a exceção ponto a mensagem ponto toString, ou seja, a mensagem de erro que aconteceu, qual foi o erro que aconteceu. Então, a gente está pegando a mensagem de erro e está atribuindo aqui. Aí, a partir desse momento, por exemplo, você tentou se conectar, deu falha na conexão, aí dá para dar um get na mensagem de erro e verificar por que deu falha na conexão. Então, como que funciona a conexão? Para se conectar, o que eu preciso? Eu preciso objeto de conexão, ponto, connection string, ou seja, a string de conexão. A string de conexão ela foi montada na hora que você criou o objeto. Então, nesse momento, a string de conexão foi montada e a hora que você der um conectar, ele já existe essa string montada, ele vai rodar a string de conexão que você já deixou ela montada. Depois que ele rodou a string de conexão, a gente roda qual para o objeto comandos.connection, a gente passa qual é a conexão vigente para ele. Nesse momento aqui, o que a gente está fazendo? Ó? Nesse momento, a gente está falando para o objeto comandos em qual conexão ativa ele vai estar rodando os comandos que a gente enviar para o banco. Então, a gente primeiro monta qual é a conexão, configura ela através da string de conexão, e depois a gente fala, então, para o objeto comandos, para qual conexão ativa ele vai estar enviando, ele vai estar utilizando qual conexão ativa para poder enviar os comandos para o banco. E por último, a gente manda abrir essa conexão. Se tudo isso aqui der certo, né, ele vai retornar que a conexão, né, o conectar foi bem sucedido. Caso contrário, vai ter dado erro em algum ponto e vai retornar falso. Tá? E antes de retornar falso, a gente consegue pegar então qual foi o motivo do erro. Agora, classe desconectar. Agora que a gente fez a classe conectar, vamos rodar a classe desconectar. A classe desconectar, ela é uma classe bastante utilizada. Classe desconectar. Ah, tá. Eu copiei errado aqui. Deixa eu copiar a classe desconectar completa aqui. Eu copiei errado. Ó, a classe desconectar, pessoal, ela vai estar fazendo a seguinte funcionalidade. Ó. Agora a gente já pode. Sempre antes de conectar, a gente desconecta, caso exista alguma conexão. Caso exista alguma conexão ativa, a gente desconecta ela. Então, ó, a classe desconectar, o que ela vai fazer? Ela, mesma coisa da outra, a gente vai ter uma estrutura de try catch na hora de desconectar, caso de algum erro, para ele lançar falso, que não conseguiu se desconectar, que praticamente é improvável, né? Mas pode ser que aconteça. Então, tem uma estrutura try catch igual a de cima, então eu não vou explicar novamente. E aqui eu tenho aqui, ó, se objeto conexão ponto status for igual a conexão aberta, então se ele tiver aberta a conexão, status for open, a conexão aberta,
Então, o que que eu quero fazer? Eu quero mandar dar um close, mandar fechar a conexão. Por que que eu tenho que fechar a conexão? Se eu tentar, por exemplo, eu fiz uma consulta e a conexão ficou aberta, e eu tentar fazer outra consulta, vai dar erro, porque já existe uma conexão aberta para uma consulta para aquele banco de dados. Então, sempre que a gente faz uma consulta, lembrando que a gente está trabalhando aqui com um data adapter. Então, ele vai trabalhar com os dados em memória apenas, ele não vai trabalhar mais direto com o banco de dados aberto. Então, se ele faz uma conexão e já fica uma conexão aberta, ele vai dar erro de novo. Então, o que a gente vai fazer? Sempre que a gente for fazer uma conexão com o banco, primeiro a gente desconecta o banco. Caso exista alguma conexão ativa, a gente desconecta e reabre ela. Então, por isso que eu tenho aqui o desconectar. Sempre que eu for fazer uma conexão com o banco, eu desconecto ela e reabro ela, tá? Então, o desconectar, ele verifica se existe uma conexão com o banco aberta. Se existir, ele vai fechar essa conexão e vai retornar true aqui, tá? Tá dando um errinho aqui, porque está faltando uma biblioteca. A gente vai usar aqui, ó, colocar a biblioteca para usar aqui, using.system.data. Teoricamente, ela já vai resolver esse erro aqui, tá? Porque quando a gente usa uma data, quer dizer que a gente está usando a funcionalidade de banco de dados do sistema, então ele permite a gente verificar se existe uma conexão aberta, tá? Então, ele vai verificar se existe uma conexão aberta. Agora, permite a gente verificar se existe uma conexão aberta. Caso exista, a gente vai fechar essa conexão. Tá? Então, aqui, o método desconectar também já está pronto. Pessoal, se alguém estiver falando alguma coisa, por favor, fala em áudio, porque eu não vou ficar migrando toda hora lá pro Teams para poder ver o que vocês estão falando, tá? Aqui, então, desconectar a gente já fez, o mensagem de erro. E aqui a gente tem um método, pessoal, que é um método que a gente vai criar aqui só para utilizar, para a gente testar a conexão. Então, esse método testar conexão, ele é um método público. Esse é um método que a gente consegue acessar ele fora da classe, então. O que o método testar conexão vai fazer? Ele vai retornar o resultado do conectar. O conectar é um método privado, só que a gente consegue testar a conexão. Quando o testar conexão é um método público que retorna um booleano. Então, olha, observa, quando a gente chamar o testar conexão, ele vai rodar quem? Vai rodar um método conectar. A hora que ele rodar um método conectar, esse método conectar devolve se deu certo ou não. Ele também devolve se deu certo ou não. Então, ele vai retornar o retorno do método conectar. Então, quando eu chamar o testar conexão, se der certo a conexão, vai dar um true. Se não, vai dar um false. Se der um false, a gente consegue pegar o motivo do erro. Então, o método conectar. Depois do método conectar, aqui, aí a gente vai para os métodos que são fazer pelo menos os 4 métodos básicos. O inserir, o alterar, o deletar e o select, né, que vai selecionar dados. Então, ó, o que eu quero que vocês observem aqui? Cada um desses métodos, ele tem o nome do método, tem a string de comando SQL que a gente vai rodar, insert, por exemplo, insert, ou um procedure, call.cadastrar usuário, ou se não, insert into usuário e assim por diante. Então, sempre vai ter que, quando a gente for chamar os comandos, a gente vai ter que rodar qual é o comando. E aqui, então, no insert, como que vai estar funcionando o insert? Vamos dar um copiar aqui, vamos colocar lá o insert para funcionar lá, Ctrl C. O insert aqui. Ó, o insert, vou lá. De novo, estrutura try-catch. Por que eu tenho uma estrutura try-catch? Se der um erro, tá? Se der algum erro aqui, a gente consegue, então, estar pegando o motivo do erro que deu e consegue estar, então, aí consegue estar utilizando uma mensagem de erro para falar qual que é o motivo do erro. Então, aqui o insert, ele tem um comando SQL, que vai ser o comando de texto, de insert, que a gente vai rodar lá, por exemplo, ou um procedimento que a gente vai estar chamando, para a gente poder, então, ter um comando de texto. Então, sempre que o insert for chamado, eu vou, como parâmetro, eu passo para ele qual é o comando de texto SQL que eu quero rodar. Aqui, a gente inicializou o método criando um booleano retorno falso, tá? Por que a gente começou ele com um retorno falso? Porque a gente vai usar ele aqui depois, ó, que é o retorno do insert. Esse insert a gente vai falar se deu certo ou não. E aí a gente colocou aqui, ó, se conector, né? Se conectar,
Esse conectar, ele vai verificar se deu certo a conexão. Então, se ele conseguiu se conectar na hora de fazer o insert, automaticamente ele já vai tentar fazer o insert. Se ele não conseguiu se conectar, ó, se der falso aqui, ó, por exemplo, ele tentou se conectar, deu falso, então ele não vai entrar aqui dentro. Provavelmente, né, na verdade, não vai entrar aqui também, e ele vai retornar o quê? Ele vai retornar falso. Vai retornar falso. Mas, se o conectar retornou true, né, deu certo a conexão, a gente vai montar o comando de texto a ser rodado na conexão ativa, porque ele já se conectou, então já tem uma conexão ativa. Então, a gente monta qual é o comando de texto, e como é um insert, a gente executa, ó, objeto comandos, ponto, no carry, execute no carry, ou seja, faça uma execução e não me devolva uma tabela de select. O execute no carry ele não me devolve uma tabela de select. Ele vai me devolver o quê? Ele vai me devolver aqui ó, um int, que é o número de linhas afetadas. E aí a gente faz uma verificação. Ó. Se o número de linhas afetadas, né, se o resultado aqui, ó, que é o número de linhas afetadas, for maior que 0, então, para retorno, retorne true. Se esse daqui não for maior que 0, vai retornar o quê? Vai retornar falso. Então, e na mensagem de erro, a gente coloca aqui, ó, erro na inclusão de dados, ou seja, nenhum dado incluído. Pode ser também erro na inclusão de dados. Vou colocar aqui um barra N para quebrar a linha. Nenhum dado novo incluído, tá? Então aqui ele vai quebrar a linha e vai falar erro na inclusão de dados, nenhum dado novo incluído. E aqui agora então a gente consegue retornar. Se ele não retornou true, então quer dizer o quê? Se ele não mudou o retorno, vai ser falso, vai continuar falso. E aqui o sistema vai retornar falso ainda. Esse aqui, ó, depois eu arrumo isso aqui, ó. A gente não vai usar ele hoje, o last ID, o último ID. A gente arruma ele depois, tá? Depois a gente arruma ele. Agora, esse aqui então é o comando de inserção. O que o comando de inserção, para resumir o comando de inserção, o que ele retorna? True ou falso? Vai ser true quando houver mais de uma linha afetada pelo insert que você fez e vai ser falso quando não conseguir fazer nenhuma inserção no banco de dados. Pois pode ser que seu comando terra esteja errado ou pode ser que, por exemplo, é uma chave primária e você tentou rodar aquela mesma chave primária. Por exemplo, é uma tabela de usuário onde o login do usuário é chave primária e já existe um usuário X. Se você tentar rodar de novo, a inserção de um usuário X vai dar erro, vai dar nenhuma linha inserida, e aí vai retornar erro. Agora, vou rodar o comando de select. Então, melhor a gente rodou o insert, a gente roda já o select, já explico o select para vocês. Então, aqui, esse aqui é o comando de insert. Agora a gente vai rodar o comando de select aqui. Select. O que o select retorna? Observe que o insert ele está retornando um booleano, verdadeiro ou falso, ou deu certo ou não. Já o select ele vai retornar para você uma tabela, um data table. O que é uma tabela, pessoal? Tabela é uma tabela. Por exemplo, quando eu rodei um select aqui no próprio PHP-MyAdmin, ele me retornou uma tabela, tá vendo? Com linhas e colunas. Então, o select ele vai sempre retornar uma tabela para você de dados. Então, aqui no select, a gente está usando aqui um data table. A gente está falando o seguinte, ó, que quando eu solicitar a execução do select, passar um comando para ele. O que é um comando? Isso aqui é um comando, ó, select tudo from usuário. Isso é um comando. Então, quando eu passar um comando para ele, um comando SQL para ele, ele vai me retornar o quê? Um data table. E o que essa data table ela pode ser? Ela pode ser os dados encontrados ou null. Caso não encontre nenhum dados, ela vai retornar essa data table nula, ou seja, vazia, sem nada. Então aqui, mesma coisa, a gente tem uma estrutura try-catch que não muda nada, é igual à anterior. Se der algum erro, a gente poder pegar qual é o motivo do erro. E aí eu tenho aqui um método conectar, chamando o método conectar, que vai me devolver true ou falso. Se ele me devolver true, é que conseguiu se conectar, e aí a gente começa a montar o nosso comando. Então, aqui a gente, dados em memória, a gente instancia ele, mysql.dataadapter,
a gente passa qual é o comando que eu quero executar e qual é a conexão ativa na qual esse comando deve ser executado. E aí, quando a gente roda isso aqui, ele devolve um dado em memória. E a gente vai estar criando aqui um data table, que é o tipo de dados do retorno, tá? Um data table, tabela de dados, que foi os dados que eu consegui retornar dessa conexão aqui, os dados que ele retornou. Então, a gente vai estar criando aqui uma tabela de dados, um data table, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, dados em memória, que foram os dados que eu consegui em memória, e eu chamo o método fill. O que esse método fill faz? Esse método fill, ele vai preencher uma data table, tá? Então vai fazer o seguinte, ó, esse método fill, ele vai solicitar qual é a data table que você quer preencher. Então a gente criou a data table, tabela de dados aqui, tá? Então tabela de dados a gente criou ela aqui. E quando eu rodo dados em memória, ou seja, os dados, deixa eu só dar um enter aqui que vai ficar mais fácil da gente explicar isso aqui. Ó. Então, quando você executa o comando, esse comando datadapper, ele vai devolver se ele conseguiu fazer uma consulta no banco e devolver os dados, ele vai devolver os dados em memória. Aí o que eu vou fazer com esses dados em memória? Eu preciso passar esses dados que estão em memória para uma tabela de dados, para poder manipular essa tabela de dados. Então, por isso a gente criou aqui um data table. Então, tabela de dados, que vai ser a tabela de dados que eu vou manipular. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, com os dados que estão em memória, né, com base no comando anterior, então com os dados que estão em memória, preencha, que a gente está mandando preencha quem? Preencha, ele pede qual é a tabela, então eu forneço para ele qual é a tabela de dados. Quando eu faço isso aqui, ele vai preencher essa tabela de dados aqui, talvez então a setinha foi errada para cima, ele vai estar preenchendo essa tabela de dados. A gente criou a data table, mas não tem nada ainda. Vai estar preenchendo essa data table com os dados que estão em memória. E aí a gente faz uma verificação, ó. Se, né, a data table ponto linhas ponto count, quantidade de linhas da data table for maior que 0, quer dizer o quê? Que essa data table ela foi preenchida e ela tem dados dentro dela. Então, a data table ela é maior que 0. Então, se isso for verdade, eu devolvo quem? Eu vou retornar essa data table. Então, ele pede uma data table, eu forneço essa data table, ele retorna isso. Caso contrário, caso isso aqui não seja verdade, ele vai retornar o quê? Ele vai buscar o próximo return, que é um return null. Então, no select, ou ele retorna a tabela de dados que eu consegui encontrar com o select, ou retorna null. Tá? Então, aqui o select, finalizamos também o select. Agora, a gente vai finalizar, a gente vai fazer o update. O update, ele é um método também, é um método booleano também, assim como o insert. Então, vou vir aqui e vou rodar o update. Pessoal, não tem regra aqui quanto à ordem dos elementos, tá? Eu estou colocando aqui, mas estou colocando os booleanos primeiro, só por isso, tá? Então, o update. O que o update vai estar fazendo aqui? Ó? O update, ele vai solicitar também um comando de update que você quer executar no banco. Tem o try catch para poder pegar, se acontecer alguma exceção, para poder pegar o motivo do erro. E aqui eu tenho aqui, então, agora um booleano resultado, né? Qual é o retorno do que eu vou ter que mandar de volta. Eu inicializo ele como falso. Inicializo, faço a conexão. Se a conexão for verdadeira, eu configuro qual é o comando de dados que eu vou rodar no banco. Mando executar também aqui, ó, um no carry. O que é quando você execute no carry, o que ele faz? Ele vai executar algo solicitado do banco, que seria esse comando que eu configurei, e ele vai contar para mim a quantidade de linhas afetadas. Então, ele devolve aqui, ó, um inteiro. Ó. Se você observar, ó, ele devolve aqui, ó, o retorno dele, ó, ele fala aqui que o retorno dele é um inteiro, tá vendo? Ó, inteiro. Ou seja, ele vai devolver a quantidade de linhas, tá vendo aqui? Ó, ele fala aqui ó, que ele vai estar devolvendo ó, a quantidade de linhas afetadas né, pelo comando no banco. Então, ele devolve a quantidade de linhas e eu faço, ó, se o número de linhas for maior do que 0, return true, ou seja, esse comando de update fez alguma alteração solicitada do banco. Caso contrário,
dá um erro, que é mensagem de erro, alteração de dados, erro na alteração de dados, ou dados não alterados, assim por diante. Nenhum dado alterado, nenhum dado afetado pelo comando de alteração. Tá? E aqui, depois que finaliza tudo isso aqui, ele retorna o quê? True ou false. Então, aqui, ele vai verificar aqui, ó, se isso aqui... Deixa eu só mudar um negocinho aqui. Eu acho que eu consigo fazer uma mudança aqui que vai ficar... não, é que aqui eu vou ter que pegar realmente. Aqui eu teria que, por exemplo... não, deixe desse jeito mesmo, porque senão eu quero mostrar que deu erro também, para poder pegar o mensagem de erro. Então vamos deixar desse jeito mesmo. A gente poderia alterar aqui, jogando aqui, apagando essa linha daqui. Tá? Apagando essa linha daqui e jogando aqui um return true aqui. Return. Eu acho que ficaria return true. E aqui, se não, deu a mensagem de erro e return false. Ficaria bacana também fazer dessa forma aqui. Eu acho que ficaria até melhor. Então, se deu certo, return true. Se não deu, ele vai salvar uma mensagem de erro. Qual é o motivo da mensagem de erro? Na verdade, a gente não precisaria nem desse else aqui agora, porque se ele encontrar um return, ele já não faz mais nada mesmo. Tá? Então, a gente estaria fazendo dessa forma agora. Até fica mais simplesinho o nosso comando aqui, ó. A gente poderia até fazer a mesma coisa com os demais lá. Mas não muda nada no retorno de dados. A gente só deu uma simplificada aqui no total de linhas só. Mas continua funcionando da mesma forma ainda. Então, se ele encontrou um return true, ele já retorna que deu certo e não faz mais nada. Caso contrário, ele fala que deu erro na alteração de dados e ele vai retornar falso aqui. Tá? Então, vai retornar falso. Então, aqui a gente já fez também o update. E para finalizar, a gente só precisa agora do delete. O comandinho de delete, pessoal, também é um comandinho muito parecido com o update insert e update insert, tá? Então, esses três comandos são praticamente idênticos uns aos outros. Eu até tinha falado disso na aula passada também. O que não muda praticamente nada neles, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou criar aqui, vou dar um return true, caso dê certo, o delete dê certo, return true, e caso não dê certo, return false. Então, return true, return false. Não preciso desse else, tá? Não vou precisar desse else aqui. E já era, tá aqui prontinho o comando de delete. Então, o delete ele precisa também de um comando SQL, ele configura objeto comandos ponto comando texto, ele configura o comando texto, manda executar esse comando texto através do execute no carry. O execute no carry retorna para mim o número de linhas afetadas por esse delete e eu faço então, se o número de linhas afetadas for maior que 0, retorne true. Caso contrário, dê uma mensagem de erro na exclusão de dados e returne falso. Então, finalizamos também aí o comando de delete. Então, aqui agora nossa classe de conexão, ela está prontinha para ser usada, com todos os métodos necessários aqui a serem usados. Pessoal, vamos para o nosso intervalinho de 20 minutos e já voltamos.